Tiago capítulo 2, versículo 19, está escrito assim: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e se estremecem. Vou ler de novo, preste atenção. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e se estremecem. Espírito Santo, ninguém melhor do que o Senhor, que conhece cada coração, para poder ministrar na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, querido, na presença de Deus, em nome de Jesus. Eu vou usar a palavra nessa noite para trazer para nós um alerta, irmãos. Um alerta, porque nós estamos vivendo tempos tão difíceis, né? Difícil na economia, difícil na política, são tempos difíceis no meio das famílias, né? Tempos difíceis na vida da igreja, são tempos difíceis, mas são tempos onde também temos visto o manifestar de Deus na vida de alguns de nós, né? Podemos pegar uma coisa tão simples como essa que foi contada como testemunho nessa noite. Para alguns de nós é algo muito simples, mas para quem está vivendo é algo muito especial, né? Então, o que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida, querido, às vezes quando a gente abre a boca e conta para os outros, parece que não é nada, mas para nós que estamos vivendo, é algo maravilhoso, não é verdade? Então, coisa boa, irmãos, é quando a gente entende a palavra de Deus, e a gente sabe que Deus, Ele nunca falhou, e Ele nunca vai falhar conosco. Você entende isso? Então Deus não vai falhar com você, querido. Mas eu quero trazer um tema nessa noite para nós, que vai confrontar a nossa alma. Eu acredito que vai confrontar a vida da gente. Mas se você tiver o coração aberto, eu acredito que essa palavra que a gente vai falar dela, ainda que confronte você, ela vai trazer uma mudança. Ela vai trazer algo mais do que especial para a tua vida, porque afinal de contas, como já foi dito, nós estamos vivendo tempos difíceis, mas a gente acredita que Deus, Ele está conosco em todos os momentos da vida. Ele nunca nos deixou, Ele nunca nos abandonou. Nós é que damos as costas para Ele, essa é a verdade, né? E todo mundo já sabe disso. Então, irmãos, eu quero falar a respeito de onde está Deus no nosso cristianismo. Onde Ele está? Eu sei que isso confronta, porque afinal de contas eu imagino que todo mundo que está aqui, inclusive as pessoas que vão assistir aí pela internet, eu acredito que todo mundo acredita que Deus está na vida deles. Sim, todo mundo acredita nisso. Ninguém é maluco, né, de bater no peito e falar assim: Deus não está na minha vida não, eu não tenho Deus na minha vida. Ninguém é doido de fazer isso, né? Porque sabe quem é a pessoa de Deus. Mas preste atenção no que a gente está falando. A questão não é Deus estar na sua vida ou deixar de estar. A questão é onde está Deus no nosso cristianismo. Aonde Ele está? Onde está Deus quando nós precisamos dar um abraço em alguém? Onde está Deus? Ou será que nós somos daquele tipo de gente que escolhe a quem devemos abraçar? Ou será que nós somos aquele tipo de gente que escolhe a quem nós devemos estender a mão para ajudar? Por isso essa pergunta: onde está Deus
no nosso cristianismo. Sabe, irmãos, os nossos olhos, eles nos enganam muito. Às vezes nós olhamos para alguém pelo o status da pessoa. Às vezes a gente o julga que essa pessoa está bem, que essa pessoa não precisa de ajuda, que essa pessoa não precisa de um estender de mão, ou de uma palavra amiga, ou até mesmo de uma oração. Às vezes a gente olha para a pessoa e a gente fala assim: meu Deus, mas essa pessoa parece ser tão estruturada, parece estar tão bem fisicamente, financeiramente falando, parece estar tão bem. Querido, o nosso cristianismo, ele precisa atrair a presença de Deus de tal forma que a gente possa olhar uns para os outros, não com os nossos olhos naturais ou carnais, mas que nós possamos olhar uns para os outros com os olhos do próprio Deus. Por que dizer isso, pastor? Porque quando nós olhamos com os olhos de Deus, querido, nós deixamos de lado o nosso orgulho, a nossa soberba, e nós não escolhemos a quem nós vamos estender a mão. Nós estendemos a mão para todas as pessoas, independente de quem são elas. Sabe, às vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho que são necessitadas de um alimento, necessitadas de um pacote de arroz, de feijão. E tudo bem, às vezes a gente olha para o nosso cristianismo e a gente fala assim: esse aí precisa, eu vou ajudar. Mas às vezes também Deus coloca no nosso caminho pessoas que não necessitam de um pacote de arroz e nem de um pacote de feijão. Às vezes Deus coloca no nosso caminho pessoas que são bem estruturadas, financeiramente falando, mas que ainda não teve o conhecimento da pessoa de Deus, como nós estamos tendo nessa noite, que ainda não teve esse contato como nós estamos tendo hoje, de sentir Deus de perto. Sabe, às vezes a pessoa não precisa de um pacote de arroz, não precisa de um pacote de feijão, mas ela precisa de uma palavra sua, ela precisa de um incentivo seu. Eu peguei um pedacinho só do testemunho da Márcia, eu tive que voltar na minha casa, né? Só um pedacinho, eu só ouvi ela falando que alguém decidiu aceitar Jesus. É isso mesmo, não é? Alguém decidiu aceitar Jesus e entregar a vida para Jesus. Querido, esse alguém que está entregando a vida para Jesus, ou que entregou a vida para Jesus, com certeza está se espelhando em alguém, está olhando para o cristianismo de alguém, dizendo assim: eu quero que a minha vida seja desse jeito. E é isso, irmãos, que a gente precisa aprender a transmitir para as pessoas, em nome de Jesus. Pois se o meu cristianismo ele ficar fechado apenas dentro de quatro paredes, igual nós estamos aqui, sentindo esse mover de Deus, sentindo essa glória de Deus, né? E o meu cristianismo ele não permitir com que eu saia para fora e abrace as pessoas e diga algo bom para as pessoas, esse cristianismo ele está em falta. A gente precisa rever isso. Por isso é essa pergunta que mexeu comigo: onde está Deus no seu cristianismo? E às vezes a gente questiona assim: pastor, mas o que tem isso a ver com o versículo que você leu nessa noite? É simples, pois Tiago aqui está dando uma aula para nós de como devemos encarar o nosso cristianismo, e encará-lo com muita seriedade. Aqui destaca o personagem, né, que é o nosso inimigo, que a Bíblia fala a respeito dele lá em Ezequiel 28. Para ganhar tempo eu não vou ler, porque é uma história bastante grande, mas leia depois Ezequiel capítulo 28, se você puder, tá bom? Leia, pega isso como um dever de casa para você. Você vai ver que aqui no versículo 19 de Tiago 2, ele está falando que os demônios, eles acreditam em Deus e eles se estremecem.
Preste atenção nisso, que isso é muito importante. E você vai entender o porquê dessa mensagem e o porquê eu e você devemos levar um pouco mais a sério o nosso cristianismo e levar um pouco mais a sério o Deus que nós conhecemos. Isso é muito importante. A Bíblia diz aqui que Satanás, ele acredita em Deus e ele se estremece. Esse estremecer está falando que ele sabe quem Deus é. Ele sabe o que Deus é capaz de fazer. Ele conviveu com a pessoa de Deus antes dele se transformar em Satanás. Ezequiel 28 fala exatamente a respeito disso. Ele era um querubim ungido que assistia diante de Deus, que louvava a Deus, que estava ali participando dos louvores diante do trono de Deus. E de repente o orgulho subiu ao coração dele e ele tomou a decisão de querer ser maior do que Deus. Então Deus o expulsou de lá. E de um querubim ungido, ele se transformou no que ele é hoje. Então a Bíblia diz aqui que ele crê e ele se estremece. Ele se estremece, sabe por quê, irmãos? Porque ele sabe quem é Deus e o senhorio que Deus tem. O diabo sabe disso. Tudo bem, pastor, eu já entendi essa parte. E o que isso tem a ver comigo nessa noite? Tem muito a ver, sabe por quê, irmãos? Porque muitos de nós também acreditamos que Deus existe. Nós acreditamos que Deus faz milagre. Nós acreditamos que Deus abre porta. Nós acreditamos que Deus toca o coração de alguém para abençoar a vida da gente. Nós acreditamos. Mas sabe o que acontece com alguns de nós? Nós não estremecemos como o nosso inimigo se estremece. Nós não temos a mesma linha de respeito para com Deus, assim como o inimigo tem. Ele respeita Deus. Ele sabe o poder que Deus tem. Inclusive eu acredito que Ele está aqui, sabe? Acredito que Ele está aqui no nosso meio, atormentando a vida de alguns, né? Dizendo na mente de alguns assim, que tolice de palavra que é essa, né? Para que isso? O que você veio fazer aqui na igreja? Você veio aqui para ouvir isso? Você veio aqui para ouvir umas coisas dessas, uns desaforos desse? Queridos, o inimigo também, ele passeia no meio de nós. A Bíblia é clara a esse respeito, que ele fica ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Não sou eu que estou falando isso, é a Bíblia. Só que tem uma diferença às vezes, e a diferença é essa, irmãos, que ele acredita em Deus e ele reverencia Deus. E às vezes nós acreditamos em Deus, mas às vezes nós não temos essa reverência com a pessoa de Deus. Às vezes a gente não se estremece diante de Deus, sabe? Isso mexeu muito comigo quando eu meditava na palavra, e essas coisas foram vindo ao meu coração, e isso começou então a me preocupar. Por isso veio essa pergunta: onde Deus está no nosso cristianismo? Se eu perguntar para vocês aqui, se você crê em Deus, eu acredito que todo mundo vai levantar a mão e dizer: sim, eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Mas aonde está o nosso temor? Aonde está a nossa reverência à pessoa de Deus? Onde está o nosso cuidado, né, com a nossa vida?
para servir a esse Deus? Aonde, irmãos? Aonde está a nossa reverência com as palavras que saem da nossa boca, quando nós não estamos num ambiente como esse, que a gente chama de igreja? Aonde está o nosso temor? Sabe, o próprio Deus já questionava isso com o seu povo, lá no livro de Malaquias. Se você ler, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas lá no livro de Malaquias, capítulo de número 1, Deus já questionava essas coisas com o seu povo, quando ele dizia assim: aonde está o temor de vocês para comigo? Aonde está a minha honra, que eu tanto mereço? Em Malaquias capítulo 1, Deus descreve: olha, vocês estão usurpando na minha casa, vocês estão oferecendo o pior para mim, e o melhor vocês estão ficando para vocês. Então Deus já estava questionando essas coisas, queridos, porque infelizmente, irmãos, infelizmente, eu tenho que dizer isso também, às vezes nós cremos em Deus, mas a gente não tem a capacidade de honrar a Deus do jeito que Ele merece. Infelizmente. Sabe, nós queremos às vezes agradar a Deus e agradar o mundo ao mesmo tempo. Às vezes nós queremos agradar a Deus e agradar também as pessoas ao mesmo tempo. E isso não vai dar certo. Sabe, quando você toma a decisão de agradar a Deus, essa sua decisão com toda certeza vai desagradar muitas pessoas. Mas é importante que você permaneça firme, com o seu coração voltado para Deus, para agradar a Ele. Sabe, não é você que vai desagradar as pessoas, mas é a presença de Deus em você, querido. Ela faz coisas acontecer. É isso. E Satanás, ele sabe disso, irmãos, e ele tem temor, e nós também sabemos a mesma coisa, e muitas vezes a gente não tem esse temor, porque a gente não honra a pessoa de Deus. Infelizmente, irmãos, eu estou falando no geral, porque somos um corpo, somos a igreja de Cristo. Eu sei que tem muita gente que tem temor de Deus, eu sei que tem muita gente que ama a Deus de verdade, mas isso é preciso acontecer, irmãos, em um todo, no corpo de Cristo. O corpo de Cristo na terra, irmãos, é a igreja do Senhor, somos nós, é eu, é você. Nós somos a igreja de Cristo na terra, e a igreja de Cristo precisa honrar a Deus do jeito que Ele merece. Aleluia. O texto aqui, o versículo, melhor dizendo, que eu li, irmãos, ele é muito claro quando ele diz assim: tu crês que há um só Deus? É uma pergunta que Tiago está fazendo, e ele mesmo responde dizendo assim: fazes bem se você crê, porque também os demônios, eles creem, mas eles se estremecem. Ou seja, eles, além de acreditar, eles têm temor de Deus, eles temem a Deus. E a gente, que também conhece a Deus, quando Jesus estava na terra, pregando o mesmo evangelho que nós estamos pregando nessa noite, no evangelho de Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9, Jesus, ele abriu a boca para aquela multidão e diz assim: olha, como diz o profeta Isaías, esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Olha o que Jesus foi capaz de falar. As pessoas honram a Ele com os lábios, e muitos de nós também, irmãos, faz isso.
Eu, como um pregador da palavra, sou obrigado a falar dessas coisas aqui no altar da igreja. Por quê? Porque nós às vezes honramos a Deus, nós falamos que amamos a Deus com a nossa boca, é só com a boca, porque as nossas atitudes muitas vezes demonstram completamente o contrário, e era sobre isso que Jesus falava em Mateus 15. É tempo, irmãos, da gente trazer Deus para o nosso cristianismo. Não é tempo do nosso cristianismo brilhar, mas é tempo de Deus brilhar no nosso cristianismo. Você entendeu isso? E o que muitas pessoas estão fazendo é o inverso disso, irmãos. As pessoas estão brilhando com o seu cristianismo, né? Me perdoe a expressão, mas um cristianismo fajuto, que vive de aparência, que mostra para todo mundo que está legal, que é bacana, do jeito que está servindo. Mas quando Deus olha, irmãos, Ele não vê a aparência, Ele vê o que está lá por dentro. É o único capaz de olhar para dentro de nós e ver que realmente quem nós somos. E é isso que a gente precisa atentar nessa noite, irmãos. Porque os demônios estão crendo em Deus, e os demônios estão estremecendo. E nós também estamos crendo em Deus, mas muitas vezes nós estamos desonrando a Deus. E isso é muito sério. A gente desonra a Deus muitas vezes só para agradar alguém. Aqui na igreja, no momento das canções, dos louvores, a gente levanta as mãos, né? E a gente diz: oh meu Deus, Tu és o Senhor da minha vida e tal. E a gente confessa isso com toda a força que a gente tem. Mas às vezes diante das pessoas, principalmente às vezes no nosso local de trabalho, né? Onde parece que a gente é mais, assim, às vezes somos mais provados, né? No nosso local de trabalho, ou até mesmo no meio da família. Sabe, para agradar as pessoas, às vezes a gente desonra a pessoa de Deus. Aqui a gente diz: Tu és o Senhor da minha vida. Lá fora, para agradar as pessoas, a gente fala assim: o cara lá de cima é bacana. O cara lá de cima, irmãos, ele é o Senhor. Ele não é um cara lá de cima, Ele é o Senhor da nossa vida. Você entende isso? Pessoas que fazem piada com o nome de Jesus, e às vezes nós estamos aplaudindo, nós estamos rindo disso. Aí a gente volta para Malaquias capítulo de número 1, irmãos. Aonde está a minha honra? Deus questionou isso. Aonde ela está? Você entende, querido? Aonde que está a honra de Deus no nosso cristianismo, irmãos? Que a nossa luz possa resplandecer, irmãos, mas resplandecer da forma certa, em nome de Jesus. Que as pessoas, ao olhar para nós, elas queiram ser igual a nós, mas não por causa de nós, mas por causa daquele que transformou as nossas vidas. Você entende? Então, irmãos, aonde está a honra dele no nosso cristianismo? Enquanto os demônios creem, enquanto eles se estremecem, infelizmente alguns de nós estão brincando com o nome dele. Só para registrar, Êxodo capítulo 20, versículo de número 7, é claro, quando o Senhor disse assim: olha, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Sabe, irmãos, e muitos de nós têm tomado o nome do Senhor nosso Deus em vão. Como, pastor? É simples. Às vezes você está lá fazendo uma comida, né? E por um descuido seu,
Não foi Satanás, não foi Deus, não foi anjo, não foi nada disso. É descuido nosso. Às vezes a comida queima e a gente chega lá e toma o nome do Senhor nosso Deus em vão. A gente, nossa, o sangue de Jesus tem poder, né? Está amarrado a comida queimando. Irmão, isso não é espiritual, é você que descuidou. Por um descuido a comida queimou. Isso acontece. Mas o que a gente faz? A gente pega o nome do Senhor, que é nome sobre todo nome, e a gente usa para essas coisas, sabe? Então isso tem me chamado a atenção, irmãos, porque enquanto Satanás se estremece, às vezes nós estamos usando o nome do Senhor em vão. Para pensar nisso. É tempo da gente começar a honrar a Deus no nosso cristianismo. Talvez você está pensando assim, pastor, como que eu vou honrar a Deus no meu cristianismo? Eu vou citar algumas coisas para a gente encerrar, para não ficar muito grande essa mensagem, né? Muito comprida. Como honrar a Deus? Coisa simples. Número 1, 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 18 diz que em tudo nós devemos dar graças a Deus. Em tudo. Então, honrar a Deus agradecendo a Ele. Aleluia. Eu sei que nós temos mais facilidade de reclamar do que para agradecer. Isso eu tenho certeza. Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Nós temos uma grande facilidade em questionar as coisas, em reclamar das coisas, do que agradecer a Deus. É verdade ou não é? Então, você quer honrar a Deus, agradeça. Aleluia. Outra forma de você honrar a Deus, Colossenses capítulo 3 versículo 13: perdoando. Pastor do céu, mas isso é muito difícil. É difícil, mas é uma forma de honrar a pessoa de Deus. Aquele que você perdoa será perdoado. Está escrito. E quando você libera o perdão, a palavra de Deus diz também em Mateus capítulo 5, 6, né? Que fala da oração do Pai Nosso, capítulo 5, vai, 6, 5, me ajuda, 6 ou 5? 6, aleluia, é 6, ainda bem que tem um Felipe aqui para me ajudar, e o 6 também, né, irmãos? Irmãos, ele fala que quando a gente perdoa, nós somos perdoados. Você entende? Você quer honrar a Deus, perdoa. Pastor, mas me feriu demais, querido, perdoe. Você não é obrigado a carregar esse orgulho dentro de você. Abre a tua boca, nem que seja pela fé. Senhor, eu vou perdoar em nome de Jesus. É pela fé, mas você está perdoando. Aleluia. E você vai fazendo isso, honrando a Deus, querido, até você realmente ser livre, liberto de tudo isso em nome de Jesus. Outra coisa importante, irmãos, 1 João capítulo 3 verso 16 fala a respeito de sermos generosos. Aleluia. Seja generoso, querido, em nome de Jesus. O que é isso, pastor? É quando você for fazer alguma coisa, seja para Deus ou seja para o seu próximo, faça bem feito. Amém. Faça com qualidade, em nome de Jesus. Então isso é importante, irmãos. São formas da gente honrar a Deus em coisas que são pequenas. Outra coisa, Efésios capítulo 4 verso 25 vai falar a respeito de sermos honestos. Honestidade, irmãos. Quando a gente tem ela dentro da gente, seja em coisas pequenas ou coisas grandes, quando nós somos honestos, nós estamos honrando a Deus. Aleluia. Eu estou só citando aqui os versículos, irmãos, mas depois você pode assistir aí, vai ficar gravado no YouTube, né? Você pode assistir e pegar essas referências. Mas outra forma de você honrar a Deus, Efésios capítulo 4 verso 29: escolher bem
as palavras que saem da sua boca. Aleluia. Principalmente naquela hora de tensão e de nervosismo, né? Isso quase não acontece comigo. Imagina, irmãos, que isso? Eu tenho que olhar para dentro de mim e falar assim: ô, o que você está arrumando, rapaz? Isso quando a Patrícia não me repreende, né? Fala assim: o que você está fazendo? Você acabou de sair da oração e está desse jeito? Misericórdia, imagina se você estivesse numa briga. A gente escolher bem, irmãos, as palavras que saem da nossa boca, porque elas têm poder. E quando nós usamos as palavras para honrar a Deus, nós abençoamos as pessoas. Aleluia. Essa aqui eu acho que todo mundo faz. 1 Timóteo capítulo 5, verso 4, fala a respeito de cuidar bem da nossa família. É forma de você honrar a Deus. Cuidar bem da sua família. Pastor, mas isso eu já faço, eu cuido bem. Sim, vou dar alguns exemplos. A gente, com o lado de fora a gente fala obrigado, com o lado de fora a gente fala por favor, com o lado de fora a gente fala boa noite, bom dia, boa tarde, não é assim? Com dentro de casa a gente faz o quê? A gente entra, não é? Passa perto do filho, da mulher, do marido, parece que a gente está passando perto de um fantasma, parece que não tem ninguém ali, né? A gente entra e não fala nada. Coisa simples. Cuida da sua família, querido, porque você vai estar honrando a pessoa de Deus. E para encerrar, 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 fala a respeito de honrar a pessoa de Deus, buscando a Ele todos os dias. Não é uma vez ou outra, quando eu entendo que eu estou precisando, não, é todos os dias. Você entendeu isso? Quando você decide buscar a Deus todos os dias, você está honrando a pessoa de Deus. Eu vou contar aqui só o iniciozinho lá do Gênesis, né? Todo mundo já conhece, mas Deus, ele todo dia, na virada do dia, ele ia encontrar com Adão. Todo mundo já sabe disso, né? E teve um belo dia que Deus foi encontrar com Adão, e Deus não achou Adão lá no lugar que ele sempre estava acostumado a encontrar. Aí Deus começa a caçar Adão. Imagina Deus caçando uma pessoa, e Deus começa a caçar Adão, dizendo assim: Adão, 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 onde você está, Adão? Cadê você? Né? Parecendo eu, brincando com a minha neta lá dentro de casa, né? A minha neta sentada ali no sofá, e eu falando assim: cadê a Sofia, gente? Cadê ela? Cadê ela? Tipo, eu estou brincando com ela, como que se ela não estivesse ali, que ela tivesse escondido. E Deus lá falando: Adão, 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 cadê você? E até que o Adão não resistiu à voz de Deus e falou assim: eu estou aqui, Senhor. Eu descobri que eu estava pelado, então eu fui me esconder do Senhor. Quem falou para você que você estava pelado, Adão? Foi a fruta que a mulher comeu, e eu também comi, e a gente está aqui e descobriu que a gente está pelado. Então, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque Deus era honrado por Adão todos os dias. Todos os dias Deus tinha um encontro com Adão, né? E os dois se relacionavam todos os dias. Mas o dia que Deus compareceu e Adão escondeu, Deus se sentiu desonrado. Por que Adão não veio? Alguma coisa aconteceu. Lógico que Deus já sabia o que tinha acontecido, né, irmãos? Mas é claro que ele já sabia. Mas ele queria que Adão se apresentasse e falasse para ele assim: Senhor, eu pisei na bola, eu desonrei o Senhor. E tudo bem, Adão, você me desonrou e está tudo certo. O que eu não quero, Adão, é que você me desonra e dê as costas para mim e vá embora e siga seu caminho. Isso eu não quero. O que eu quero, Adão, é que você, mesmo errando todos os dias, eu quero que você volte para mim todos os dias. Você entende isso?
Honre a Deus, querido, buscando a pessoa dele todos os dias da sua vida. Pastor, mas tem dia que eu não estou legal, querido, honre a Deus. Tem dia que eu pequei, pastor, eu fiz umas travessuras na minha vida e parece até que Deus está de mal de mim. Quando a gente peca, a gente sente assim, né? Parece que é Deus que está de mal da gente, que não quer conversar com a gente. Irmãos, foi a gente que errou. Então, Senhor, eu errei, eu quero voltar para o Senhor. Eu quero honrar o Senhor com as minhas orações, buscando o Senhor todos os dias na minha vida. Sabe, irmãos, parece que quando a gente ouve uma palavra como essa, parece que a gente começa a entender que Deus é tão severo, né? Parece que ela mostra um Deus severo com a gente, que quer dominar a vida da gente a todo custo, mas não é, querido. Quando a gente ouve uma palavra como essa, a gente precisa entender que é o grande amor de Deus à procura da nossa pessoa. Deus com seu infinito amor nos procurando e dizendo para nós assim: meu filho, minha filha, eu quero você na minha presença. Aleluia, querido. Eu sei que a gente, quando erra, a gente se sente mal, porque eu também erro, irmãos, eu me sinto mal. Mas quando eu volto para Deus, eu digo: Senhor, eu errei, mas eu quero continuar. Aí eu sinto Deus assim, sabe, me envolvendo, como Ele está te envolvendo aí agora. Eu sinto Deus assim me envolvendo e Deus me fortalecendo, e Deus dizendo assim: então vamos continuar. Vamos continuar. Você tropeçou, você caiu, você errou, mas vamos continuar. Vamos continuar, irmãos. Querido, quantas vezes eu já fiz isso, já chorei, falei para Deus: meu Deus, eu pisei na bola, eu errei de novo, misericórdia da minha vida. E quantas vezes, querido, eu entendi que Deus estava me recebendo de volta. Irmãos, Deus não abandona a vida de ninguém. Nós sim abandonamos a Deus, mas Deus nunca nos abandona, pois afinal de contas, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele não morreu assim, Ele morreu foi assim, irmãos, de braços abertos. Você entende? Mesmo que Ele tenha sido pregado ali à força, Ele, hoje eu acredito que Ele continua de braços abertos, dizendo para mim e para você assim: olha, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, oprimido, você que está caído, desanimado, você que pensa em desistir, você que entrou aqui hoje dizendo que seria a sua última noite se Deus não falasse com você. Então Deus está falando com você com clareza: vinde a mim, porque você me pertence. Você não pertence ao pecado que você cometeu, você não pertence ao reino das trevas, não, você pertence a Jesus Cristo, querido. A minha vida é exclusiva de Jesus Cristo, a sua vida é exclusividade de Jesus Cristo. Então volta para Ele, amado, volta para Ele hoje, em nome de Jesus. Honre a Deus. Sabe, eu não quero que você pegue essa palavra: então já que Deus, Ele me ama de qualquer jeito, então eu vou viver de qualquer jeito também. Não, querido, não desonre a pessoa de Deus, muito pelo contrário, honre a Deus, se posicionando, dizendo: Deus, eu errei, mas eu vou continuar te servindo, eu vou continuar, ainda que venha doer no meu lombo, ainda que eu tenha que sofrer as consequências, mas eu vou continuar servindo ao Senhor, porque não é o meu erro, o meu pecado que eu cometi que vai fazer eu desistir de servir o meu Deus. O meu Deus é maior, aleluia. Você pode ficar em pé no seu lugar, querido, em nome de Jesus. O seu Deus é maior, querido. O seu Deus está disposto a continuar te envolvendo,
te abraçando, te ouvindo, recebendo as suas críticas, as suas murmurações. O seu Deus está disposto a continuar falando com você, ministrando ao teu coração, sacudindo a sua vida. O seu Deus está disposto. A pergunta é: você está disposto a continuar servindo a Ele? Pai, em nome de Jesus, eu faço a minha oração com os meus irmãos. Eu acredito, meu Deus, que diante dessa palavra, todos nós estamos tomando a nossa decisão de deixar o Senhor realmente ser o Senhor do nosso cristianismo. Meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa, ó Deus, sacudir o nosso coração dia a dia, Senhor. Que a Tua palavra, meu Pai, realmente possa, ó Deus, surtir efeito dentro de nós, e a nossa vida a partir de hoje nunca mais será a mesma. Meu Deus, ainda que a gente tropece, ainda que a gente caia, que nós possamos nos levantar, ó Deus amado, e prosseguir na caminhada, em nome de Jesus, meu Deus, pois essa caminhada, ela não é apenas nossa, meu Deus, é uma caminhada para a eternidade, e nós queremos ir até lá, Senhor, nós queremos chegar até lá, em nome de Jesus, e permanecer eternamente contigo, para o teu louvor e glória, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir Jesus, querido? Glória, obrigado, meu Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Então, querido, põe essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Honre a Deus, amém. Ele merece. Nós vamos servir a Santa Ceia agora.